a aula número 9, onde a gente vai falar bastante a respeito das extrações dentárias utilizando o sistema Innovaliner, tá? Primeira coisa, aonde é que a gente vai fazer essas extrações? É na região anterior, é na região posterior, são todos os premolares, são 2 premolares, são extrações assimétricas, isso tudo faz parte do plano de tratamento que o ortodontista realiza. E dentro dessa prescrição, o Planning Center da Innovaliner e o seu time de ortodontistas vai tentar trazer o seu planejamento para o mundo real, né? Primeiro no virtual, sempre fazendo o planejamento primeiro para depois o ortodontista conseguir executar isso daí. Então a gente sempre considera quantas etapas vai ter esse nosso tratamento, né? Porque isso diz respeito à quantidade de alinhadores envolvidos, o que resulta num tempo maior ou menor de tratamento. E é claro, gente, quanto mais etapas tem o tratamento, mais tempo dura o tratamento do nosso paciente. Qual é a dificuldade para que se movimentem os dentes para os espaços das extrações? A gente vai ver aqui na frente um pouquinho. Qual que é a melhor maneira, qual que é o caso mais indicado para se fazer as extrações dentárias e principalmente para quem está iniciando nos alinhadores, realizar um tratamento com os alinhadores invisíveis bastante eficiente. A gente precisa considerar a inclinação dos incisivos inferiores pré-tratamento. A gente precisa considerar o suporte periodontal dos dentes envolvidos nessa movimentação ortodôntica, né? E a gente precisa pensar também na estabilidade do tratamento para que o nosso paciente possa continuar contente durante bastante tempo, tá? Então, como esse é um assunto que ele parece ser mais importante, pelo menos é o que eu ouço sempre dos ortodontistas. Nossa, Fábio, mas como é que é feito o controle com extração de dente e alinhador invisível? Dá para fazer? Não dá para fazer? Eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Eu posso garantir para vocês, gente, a previsibilidade no planejamento, ele traz bastante tranquilidade, traz bastante segurança para o ortodontista. Tudo aquilo que a gente planejou, ele acaba aparecendo na frente da gente, no filme que é enviado para a gente, no relatório. E é óbvio que a gente, como ortodontista, a gente precisa entender qual que é a melhor maneira de executar esse tratamento. Eu, particularmente, gosto muito de associar os dispositivos de ancoragem temporário, os microimplantes, quando eu estou pensando em fazer extrações dentárias. O meu paciente é o foco, né, do meu trabalho. Eu preciso entregar para o meu paciente o que de melhor eu posso entregar para ele. E às vezes isso envolve coisas que talvez ele possa não gostar muito, como a colocação dos attachments e como a utilização dos microimplantes. Mas tudo em prol do resultado, né? Eu costumo dizer que tudo tem um custo biológico para um benefício biológico também que deve ser equilibrado, né? Sempre muito mais benefício do que prejuízo biológico. Enfim, a gente consegue, com o planejamento virtual realizado pelo Planning Center da Innovaliner, previsibilidade com relação a movimentos, previsibilidade na quantidade da redução interproximal de esmalte, previsibilidade no controle de torque, previsibilidade no controle vertical, previsibilidade no controle da angulação dentária. Tudo previsibilidade. Basta a gente conseguir executar da maneira correta, basta a gente conseguir entender o sistema da maneira correta. E é isso que a gente está tentando fazer aqui nessa série de aulas, né, gente? Quando a gente vai falar a respeito de extrações de incisivos inferiores, existe uma norma geral que é dada pelos trabalhos que já foram executados ou não. A gente precisa sempre olhar para a oclusão posterior do paciente. Como é que essa oclusão posterior ela está? Ela está em classe 1? Ela está em classe 2? Será que o problema maior do meu paciente é só na região anterior? E isso faz parte do diagnóstico, que deve ser conduzido pelo ortodontista. Mas não custa nada relembrar vocês. A gente precisa considerar, existe apinhamento de arco superior, existe discrepância de Bolton, existe o que eu acho que é o ponto
mais importante e crucial a se informar para o ortodontista, sempre que são feitas extrações de incisivos inferiores, existe a possibilidade da perda da papila interdentária inferior. Isso traz um resultado estético bastante desfavorável. Então o paciente precisa estar ciente disso daí. Então eu particularmente evito ao máximo as extrações de incisivos inferiores, tá? Mas isso são casos e casos para serem discutidos. Existem casos onde a extração de incisivos inferiores ela é prescrita da maneira mais tranquila do mundo, porque está super evidente, né? A gente vê no caso mais à esquerda um incisivo praticamente fora do arco. Então, às vezes, a própria condição da dentição do paciente mostra para a gente quando é que a gente vai poder falar a respeito de extração de incisivo ou não. Às vezes a decisão ela é guiada por necessidades, às vezes a decisão ela é guiada por pedidos do paciente ou não, né? É muito mais comum o paciente pedir para não extrair dente, né? Isso é óbvio. E é claro que os resultados de alinhamento dentário, eles são bastante favoráveis, né? Mas infelizmente, muitas vezes o resultado estético ele não é muito favorável. Então essa é uma decisão que ela precisa ser tomada em conjunto, paciente-ortodontista. A partir do momento que a gente determinou na prescrição quais os movimentos que a gente vai utilizar. Então, sempre prestar bastante atenção em qual dente vai ser extraído, se não é possível mesmo, com um pouco mais de expansão e desgaste interproximal, chegar no resultado sem a necessidade de extração de incisivos, tá? Essa condição desse primeiro caso aqui em cima à direita, ela é muito desfavorável esteticamente falando. Ela vai exigir uma reanatomização dos dentes, faceta direto, enfim, qualquer coisa do gênero, para que o paciente ele chegue ao resultado estético final. Porque afinal não é só alinhamento de dente, existe a parte estética também, e a gente sabe disso, a gente conhece isso. Bom, eu acho que de maneira geral o que foi falado a respeito das extrações de um incisivo inferior, elas foram bastante diretas e elas foram bastante práticas. E é óbvio que sempre o Planning Center da Inova Aligner e o seu time de ortodontistas vai estar aí para ajudar vocês, tá? E no caso de qualquer dúvida, não hesite em nos chamar, tá legal? A gente se vê na próxima aula.